eu tenho a Look Assessoria há 26 anos, então eu realmente me atrevi na questão empreendedorismo muito cedo. Então, eu saí da faculdade, na verdade, durante a faculdade eu cheguei a ter algumas experiências, né? Eu passei pelo jornalismo não atuei diretamente, mas trabalhei 2 anos na Folha, trabalhava no departamento de pesquisa, tinha muito contato com o pessoal da redação. Aí depois eu fui produtora fotográfica na revista Isto É. Em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. Sim. E isso me deu uma visão muito grande do que era dentro da redação. E eu confesso que aquilo não me fascinou, não. Eu era encantada com as pessoas, mas não era o que eu estava buscando para mim, né? E aí, na época, a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação era uma coisa tão distante, né? As pessoas nunca... Até hoje, você tem dificuldade de expressar e de fazer com que as pessoas entendam o que é uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação. Mas 26 anos atrás era bem mais complicado. Então, eu fui você está falando de 26 anos atrás, a internet não existia dessa forma, não era um comecinho da internet, na verdade, né? Uhum. E o que a gente estava começando a conviver com a informatização do trabalho, né? Exatamente. Era um privilégio quem tinha um computador. Nossa, o meu primeiro computador foi teve comemoração quando a gente comprou, era muito caro, né? E na verdade, assim, eu não cheguei a trabalhar com máquina de escrever, mas fiz curso de datilografia. Na redação, na Isto É, na época, tinha jornalistas um pouco mais raiz que ainda trabalhavam com máquina de escrever, apesar da redação já ter o computador à disposição. Nós estamos falando de 1991, né? Então, quando eu estagiava lá. E aí eu descobri essa coisa da assessoria de imprensa, que me encantou, porque eu vejo a profissão, eu sempre falo para a minha equipe que eu vejo a profissão como uma profissão muito completa, porque você tem que ter um excelente texto de um jornalista conceituado, você tem que ter uma visão brilhante de marketing, porque, afinal de contas, o assessor de imprensa ele é um vendedor, né? Ele tem que ter lá os adjetivos bem colocados, ele tem que ter um quê de publicitário. Então, assim, eu vejo uma complexidade grande nessa profissão, tenho muito orgulho dela, e porque a gente tem que ser polivalente, a gente tem que entrar com tudo, né? Eu falo para as meninas, olha, quando eu pego uma entrevista de alguém que me apresenta um texto com erro de português, eu falo assim, não adianta. Não, é a mesma coisa que você querer ser cirurgião, não saber manusear um bisturi. O português da gente é o nosso bisturi. Então, outro dia até fazer uma brincadeira que eu não consigo ler nem cartinha do Papai Noel que as crianças escrevem sem corrigir os erros de português. Então, assim... Então, eu me descobri nessa profissão e aí trabalhei dentro de empresas no primeiro momento e tal. E aí, logo na sequência, 2 anos depois, eu já fui para a minha empresa, né? E no início eu tinha uma sócia, mas é que você falou, quando a gente comprou o computador, era comemoração. Nossa, o que eu mandei, o que eu passava sexta-feira envelopando carta, porque os releases iam todos pelo correio, né? O máximo de tecnologia era o fax, né? Exatamente. Quando a gente precisava mandar foto, porque a gente trabalhava muito com turismo no começo. Sim. E turismo é imagem, né? Então, quando era absolutamente necessária a imagem, era carta. A gente mandava dezenas de cartas, e passava assim, 2, 3 tardes no fax, passando, quando era só o texto que era importante. Mas eu confesso que eu acho muito legal ter passado por tudo isso, e hoje ter toda essa tecnologia à disposição, estarmos falando, por exemplo, dessa forma que estamos falando agora, e isso me dá uma alegria. Eu tenho que explicar hoje para os meus filhos, né, que eu usava enciclopédia para fazer pesquisa, né? Que a Folha de São Paulo tinha um departamento chamado Folha Informações, você deve ter conhecido isso, que você ligava, eu quero a cotação do dólar de hoje, né? Que as meninas das quais eu fiz parte eram o Google de hoje, né? E você digitava trechos de enciclopédia e era muito legal. Então, assim, eu me considero muito privilegiada de ter vivenciado o início disso tudo, né?
E tá, hoje eu gosto muito de tecnologia, eu consegui me acertar muito nessa área, sabe? E aí tem que fazer as adaptações, obviamente, necessárias, porque quem não acompanhou o ritmo saiu do mercado, né? Isso é um fato. Como é que era o perfil do seu cliente no começo, nesse começo de atividade? Então, como eu disse, a gente começou com turismo. Eu trabalhava, eu tinha o meu escritório, era dentro de uma operadora de turismo, e era fascinante trabalhar com turismo, viajar, conhecer gente, e, sobretudo, escrever sobre os destinos e falar deles e tal. Então, o cliente era... você imagina que a gente tinha aqueles cadernos de turismo lindíssimos, né? Estamos falando de Folha, de Estadão, a Gazeta do Povo tinha um caderno de turismo que era a coisa mais linda do mundo, saía fotos maravilhosas. Então, assim, a gente trabalhava com o Brasil inteiro. E o cliente, ele queria estar lá, né? Era muito glamour aparecer, né, com uma foto. Ele estava, sei lá, começou a operar Portugal. Então, a gente mandava uma bela foto do destino com o pacote. Aí saía o pacote mesmo, o preço, o que incluía no pacote. Então, e aí as pessoas compravam o jornal para ver quinta-feira, eu lembro que quinta-feira era o dia do Caderno da Folha, terça era do Estadão, a gente comprava para ver o caderno de turismo, para ver quais eram as dicas. E os meus clientes, na verdade, assim, o que é engraçado é que eu ainda tenho hoje contato com clientes que começaram comigo, sabe? Assim, estou falando de 20 anos atrás. E é engraçado ver que os clientes têm que ter essa puxada dessa adaptação, porque hoje os cadernos praticamente são inexistentes de turismo, não existe mais caderno. Praticamente não existe ou não existe mais o caderno de turismo? Ou ainda não existem mais. Eu tento colocar um mel em cima disso, mas assim, existem colunas de turismo hoje, né? Então, assim, na verdade, um jornalista pegou uma coisa que ele achou extraordinária e ele colocou, sei lá, às vezes entra na parte de economia, às vezes entra na parte de lazer, às vezes entra na parte de gastronomia, dependendo do foco turístico, mas os cadernos de turismo não existem mais. Disso eu sinto falta. Eu confesso que eu sinto falta. Eu sou uma pessoa muito do tato, eu gosto de, por exemplo, livro. Eu gosto de ler o livro, sabe? De pegar e de folhear, eu gosto do cheiro do livro. Então, isso para mim faz muita falta. E eu acho que isso faz muita falta para a nossa geração, quem tem mais de 40 anos. Mas, o que eu falei, se a gente não se adapta, a gente sai fora, né? E aí, então, a gente tem que trazer esse cliente para a realidade de hoje, onde você vai ter muito menos publicações, não que ela seja, pode ser tanto de qualidade quanto, mas vai ter menos publicações, porque você vai ter menos possibilidades, né? Onde tudo... Antigamente, a gente tinha uma vertente de conseguir colocar como notícia. Hoje parece que é tudo... muita coisa que você divulga, as pessoas veem como comercial demais. E, na verdade, não é. Sempre foi a mesma coisa. É a visão das pessoas que mudou. Então, a gente tem que trazer isso para essa realidade, incluir os influenciadores na questão. Antigamente, quando era, por exemplo, de turismo, a gente viajava com um grupo de jornalistas. Os jornalistas, eles iam conhecer o destino simplesmente em troca da matéria, você entendeu? E, assim, eram matérias de 4, 5 páginas, às vezes. Então, assim, a gente já passou por momentos muito bons. E aí, assim, a gente foi saindo um pouco do turismo, apesar de ser ainda um pouco um dos nossos carros-chefe. Eu fui meio que entrando no mercado de negócios, de empreendedorismo e de franquias, que hoje é o que nos toca mesmo. E realmente também descobri uma coisa fascinante, a gente aprende muito, porque você trabalha com educação, você trabalha com gastronomia, você trabalha com beleza, né? Porque franquia é tudo. E trabalho com turismo também. E aí isso gera um pouco, né? Não é que existem os cadernos, menos hoje, mas tem muito mais gente falando, porque principalmente em época de pandemia agora, se falou muito em empreender, se falou muito em home office, então as empresas que tinham essas possibilidades foram um destaque esse ano e até conseguiram crescer com toda essa dificuldade, né? Como é que foi a sua transição lá da informatização, passando pela internet, até chegar hoje? Como é que você contaria essa história que tem a entrada do tablet, do smartphone, né, das mídias sociais? E como é que você contaria essa história? Bom, eu sou da época do Orkut, né? Adorava. Então. E, na verdade, eu comecei vou começar pela parte de mídias sociais. Eu comecei a ver as mídias sociais de uma maneira muito diferente quando eu tive um advento na minha vida em 2005,
E eu usei a mídia social como suporte emocional. E, para mim, aquilo foi uma virada de paradigma. E eu passei a respeito. Lógico que, como tudo na vida, você pode usar muito bem ou você pode usar muito mal, né? Eu tento sempre usar as mídias sociais da melhor maneira que eu posso, né? Opinar e mostrar e etc. Mas você falando de migração, então, eu lembro claramente, eu e minha sócia na época da aquisição do primeiro computador, e quando a gente começou a fazer, porque a gente usava computadores emprestados. Naquela época começar era muito mais complicado do que hoje. As pessoas não têm ideia, né? E aí a gente... Não. E aí a gente, né, tem aquele orgulho de escrever tudo no computador, imprimir para mandar por fax, ou mandar na fotocopiadora para mandar pelos correios. E você, né, e a questão do follow-up, que é aquela, para quem não sabe, né, que é o acompanhamento que você... Opa! Desculpa, acho que saiu um pouquinho aqui. É o acompanhamento que você tem que fazer junto à mídia. Nossa, a gente passava, às vezes, o dia inteiro no telefone. Hoje você manda uma mensagem de WhatsApp, o jornalista responde quando ele pode. Então, assim, mas eu acho que era mais difícil, mas a gente tinha mais veículos. Então, a forma de chegar até eles era um pouco mais difícil. Você tinha que fazer visita em redação. Eu lembro que a gente tirava lá umas datas por mês, para visitar os jornalistas, para pegar na mão deles pessoalmente. Hoje em dia isso é inadmissível, né? Hoje em dia você não pode telefonar para alguém sem pedir permissão antes, né? Então a gente passava lá e tinha sorte da pessoa tá livre, tomar um café com o jornalista. Eu gosto muito disso, dessa coisa do contato pessoal, eu sinto bastante falta. Mas quando você está falando poucas mídias, na verdade, você está falando do jornalismo impresso, basicamente, e o tradicional, né? Mas e aí, dos blogs, até que ponto que a assessoria de imprensa conseguiu entender, por exemplo, que os blogs, os sites independentes, eles podem ser mídia ou não? Das agências. Eu acredito que isso aí você tem que analisar mesmo, porque hoje em dia eu acho que o grande perigo disso, a grande pegadinha, é que qualquer um pode se dizer blogueiro. Então eu criei ali um domínio, né, não precisa nem ser um domínio de site, um blog, e eu me considero um blogueiro. Não, na verdade eu sou uma pessoa bastante, dentro da minha profissão, principalmente bastante crítica, assim, então eu vou analisar. Eu não julgo o cara pela quantidade de milhões de seguidores que ele tem, eu julgo pelo conteúdo do que ele faz. Quando eu digo julgo, não é no sentido bem ou do mal, serve ou não serve para trabalhar com os meus clientes, né? Então, essa de analisar o conteúdo, a forma que o cara escreve, como que ele aborda, sabe? Às vezes ele não é um expert profundo, mas ele está ali com uma boa vontade enorme de ser. Então, assim, nós temos blogs que são fantásticos, né? E youtubers também. Na verdade, assim, eu gosto muito de coisas segmentadas, quando a pessoa ela tem, quando ela é muito assim, fica um pouco mais difícil de você entender o perfil. Mas quando é segmentar, por exemplo, coisas de tecnologia, hoje eu vejo muito blogs de tecnologia que são excepcionais, as pessoas têm conhecimentos fantásticos, não são necessariamente jornalistas, mas escrevem bem, têm um conhecimento tremendo do assunto que está falando. Então, assim, tecnologia, por exemplo, é uma que eu acho que é muito assertiva com o blog, que, né, os caras vão direto ao ponto, você tem informação toda hora que você quer. Gosto muito de canais também, né, de assistir algumas coisas no YouTube que me enriquecem, outras que me fazem dar risada, porque acho que a vida é isso, você tem que dominar, navegar entre aquilo que te enriquece e aquilo que simplesmente só te faz rir. Porque tem horas que você não quer pensar muito, né? Então você quer rir, mas também não rir de qualquer absurdo. Mas eu acho que eu consegui migrar bem para isso e respeitar o trabalho das pessoas, seja de um blog ou seja sei lá, do Jornal Nacional, sabe? E, na verdade, eu sempre vi as pessoas... Eu nunca achei assim, eu preciso tratar melhor o jornalista. Não. As pessoas precisam ser tratadas... Em primeiro lugar, elas precisam ser tratadas bem por serem pessoas, por serem seus irmãos, mas... E segundo, porque ninguém é mais importante do que ninguém. Claro, tal mídia vai te dar mais visibilidade, mas a outra está te dando uma força também, está te incentivando, está valorizando o teu trabalho, o teu release, o teu cliente. Então, eu acho que trafegar nisso...
E eu não tive muita dificuldade não em encarar os blogs, que eu falei, senso crítico sempre, mas entender que eles estão aí, né? Teve uma época que eu até falei, ai, puxa, não estou gostando dessa coisa dos influencers. Não, peraí, não é que eu não estou gostando, eu preciso entender, talvez eu não esteja, porque aquele que você não entende, você não gosta muito, né? Mas aí eu fui entender. E tem uns caras que são influencers porque merecem ser, porque eles entendem muito daquele setor mesmo, e porque ele me influenciaria de verdade, no sentido literal da palavra, né? Então, eu passei a respeitar muito isso. E hoje a gente trafega bem entre tudo. A nossa assessoria trabalha com os blogs, trabalha com os portais, os jornais impressos ainda, e que são menos, né? Mas e todas as publicações para a gente são muito bem-vindas, entendeu? Que serviços que foram incorporados ao seu cardápio de atividade, de serviços? Na verdade, uma coisa que a gente não fazia muito, que a gente era muito focado em release e imprensa, né? Follow-up, release, tal, publicação, clipping. A gente colocou muito produção de conteúdo, sabe? A gente pode escrever texto para o seu blog, porque às vezes você é um cara que detém o conhecimento e às vezes não sabe colocar isso no papel, né? Então, a nossa especialidade é transformar as palavras em textos, né? Ou as ideias em textos. Então, essa produção de conteúdo, a gente está se atrevendo um pouquinho nas mídias sociais também, mas ainda não percebemos que ainda não é 100% a nossa praia de administrar mídias sociais. A gente é bom de produzir conteúdo, de dizer para o cliente aquilo que é interessante, de fazer o blog dele ter uma informação de valor. Mas, então, dentro da comunicação, a gente tentou abrir bastante o leque, né? Eu mesma, assim, nessa pandemia, me reinventei um pouco, me aventurei por esses caminhos. Sempre amei muito escrever, e aí me vi lá um momento, lá nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, que eu estava de madrugada, eu tinha insônia, preocupada com o rumo da escola, dos meus filhos, do meu trabalho, sei lá, do mundo, acho que não sou só eu, todo mundo ficou assim. Mas aí peguei e escrevi um livro infantil, rimado, publiquei gratuitamente para as pessoas poderem baixar, sabe? Bacana. E aí, depois de um tempo, eu falei para uma amiga, que já foi minha cliente, inclusive, falei para ela, vamos botar um canal no YouTube? As pessoas estão muito estressadas, vamos fazer as pessoas darem risada. Então, esse é um projeto paralelo que eu desenvolvi e justamente acho que eu acabei seguindo a tendência. Então, eu continuo raiz na minha base assessoria de imprensa, que eu gosto dos textos muito bem feitos, eu gosto de avaliar um conteúdo muito bem feito, e passei para essa parte digital também, no sentido, né, na verdade, a nossa pegada lá é muito mais de diversão mesmo. Como é que chama o canal? Não que eu seja uma humorista, não me diga isso, não me diga no sentido errado, escrito errado mesmo, de não me diga isso. E é engraçado que daí a gente passou, Carlos, a respeitar ainda mais. Porque quando você faz isso, você faz com o coração aberto, você faz feliz, você entendeu? Quer dizer, pelo menos eu faço, né? Então, eu imagino que a maioria da sensação que as pessoas sentem por aí é essa. Mas isso me facilitou ainda mais a entender os blogueiros, os youtubers, os influenciadores, e interagir ainda melhor com eles, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você se redescobre, você descobre muita coisa a mais no seu próximo também, enfim. Então, acho que a grande palavra de 2020 aqui dentro da assessoria de imprensa, eu acho que para todas as assessorias, foi inovação. Você tinha que se inovar, porque, né, a gente descobriu que a minha equipe ainda está home office toda. Você descobriu que você pode aproximar as pessoas pela tecnologia, né? Que, lógico, vai chegar uma hora que vai precisar do contato pessoal, novamente, que isso é extremamente importante, mas de saber que você pode colocar horários na sua vida, que você... Então, assim, o home office era muito mal visto, né? E aquela coisa, não precisa estar lá, precisa cumprir o horário, bater cartão. Acho que isso tudo, bom, dentro da comunicação, eu nunca vi muito sentido nisso. Mas eu acho que agora, acima de tudo, perdeu totalmente o sentido, né? Mas eu acho que a pandemia fez a valorização acho que quem não tinha migrado ainda para a tecnologia, quem não tinha encarado isso de frente, agora foi obrigado a fazer, né? Então, não adianta mais você querer lutar contra a tecnologia, porque
Se você lutar contra ela, você vai ficar isolado, então você vai ser um ermitão, né? Mais fácil, né? Qual que deve ser o próximo passo? O que você imagina dos próximos anos em termos de ajuste para um crescimento? Para uma sobrevivência também, dependendo. Sobretudo, né? Eu estava conversando bastante agora com uma ex-cliente minha e, por exemplo, ela estava falando para mim que, na visão dela de gerente de comunicação do grupo que ela atua, atuar com blogs vai ser muito mais importante do que sair na mídia. Porque ela quer ser uma mídia, ela quer ser a detentora daquele conhecimento para passar para o público dela o quanto ela é expert para vender franquia e para vender cursos também. No caso deles, trabalham com educação. Então, assim, eu percebo cada vez mais que a minha equipe vai ter que estar com um texto cada vez melhor, com ideias cada vez melhores, porque textos bons vêm de boas ideias, né? Você tem que pensar, você tem que pesquisar, né? Não pode ser aleatório aquilo que você elabora. Então, assim, eu acho que a gente vai crescer muito nessa coisa de produção de conteúdo. A assessoria de imprensa vai morrendo nesse contexto? Não, essa tradicional? Mas só que assim, aquilo, viver só da notícia publicada no jornal, viver só da notícia publicada no site, se a pessoa for querer viver só disso, ela não vai sobreviver muito tempo, não. Isso é um fato. Né? Até porque, como a gente disse, a gente está cada vez menos imprensa para trabalhar. Eu acho isso uma judiação, né? Mas é a realidade de hoje. Você viu o que aconteceu essa semana? Teve um corte enorme lá no Grupo Globo. Então, assim, com a diminuição do número de jornalistas atuantes, você diminui os cadernos, você diminui a quantidade de texto, você diminui tudo. Então, o espaço da assessoria fica um pouco mais limitado. Então, se você também não virar um grande produtor de conteúdo, que você possa ser um canal também onde você possa passar a informação do teu cliente através do blog que você criou para ele, alimento, ou através do seu próprio blog, do seu próprio canal de informação, quem não fizer isso vai ter que mudar de profissão. Não tem jeito, você entendeu? Porque nada mais será como antes dentro do jornalismo. Então, assim, engraçado que nunca antes na história desse país, como diziam por aí, a gente precisou tanto de informação, né? E porque todo mundo preso dentro de casa, como que você ficou sabendo das coisas? Pela mídia. Então é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você vê o quanto você precisa dela, ao mesmo tempo tá aí um monte de gente sem trabalho, um monte de veículo fechando. É tão contraditório para mim. Às vezes eu preciso parar para pensar, para ainda entender melhor esse momento. E ainda nesse sentido, eu não consegui entender essa discrepância da necessidade enorme para a falta de mão de obra e de oportunidade, entendeu? Mas, enfim, a minha ideia, aqui, por exemplo, a gente termina o ano melhor do que quando a gente começou, né? Então, assim, com muita batalha, muita negociação, muita criatividade. Acabou sendo um ano positivo, foi um ano. então? Acabou sendo positivo. Ele começou bem, ele teve um momento difícil e ele termina melhor. Você entende? Então, assim, eu acho que eu acho que eu não parar nunca, né? Eu tenho uma mente que não para nunca. Isso é até um problema em determinadas situações. Mas eu fico o tempo todo buscando soluções, sabe? Eu não fico buscando o problema, não. O problema ele já existe, então vamos buscar a solução para ele. E eu acredito que em alguns momentos eu encontrei. Eu fui atrás de quem eu já conhecia e confiava no meu trabalho, porque não é porque você gosta de uma pessoa e confia no trabalho que você vai ficar com ela 20 anos. Às vezes dá uma pausa, muda, valoriza até mais você. Então, a gente foi atrás e a gente está oferecendo essas possibilidades, né? A gente já propôs para um cliente agora começar a fazer um blog bacana para ele que trabalha com tecnologia para janeiro. Então, assim, e fazer com que o cliente fique cada vez mais ligado a gente, porque ele pode ver a gente como, tipo, vou usar uma expressão, faz tudo da comunicação. Então, assim, o cara quer um blog, a gente faz um blog para ele. O cara precisa de textos para as mídias sociais, a gente faz isso para ele. O cara precisa aparecer na mídia, a gente vai fazer com que ele apareça, porque o que ele precisa ter? Uma boa informação. Então, a gente precisa ter conversa, a gente precisa ter reunião, a gente precisa, né? Porque tudo na vida é uma via de dupla mão, né? Então, essa troca constante é importante demais, seja presencial ou online, né? Isso eu
estou longe dos meus pais, por exemplo, há meses, que moram no interior, então a relação continua a mesma, apesar de não ter o contato físico, e isso vale para o profissional também. Então, a gente precisa, né? E isso me facilita muito poder trabalhar com um cliente lá de Brasília, um cliente do Sul, porque hoje os encontros são assim, como a gente está fazendo o nosso encontro agora. Claro que eu queria, nesse momento, estar tomando um café junto com você, que a gente estivesse ali puxando um papo, sabe? Mas é o que dá, e eu acho que nesse momento está perfeito, sabe? E se a gente conseguir levar... O que eu quero deixar aqui... Hoje eu brinco muito com jovens, filhos de amigos e tal, que, eu vou fazer faculdade de jornalismo, Lu, vou ser igual a você. Eu falei, ai, que dó, coitado, eu brinco no primeiro momento, assim, mas não, é muito fascinante a nossa profissão. Só que, né, pega o leite e faz um queijo, não fica só tomando leite morno, porque isso não vai te resolver nada. Você quer ser um jornalista, tem que escrever um livro, vai à luta, mostra para o teu público. Por exemplo, eu hoje colocaria uma empresa nas minhas mãos, porque eu me sinto bastante confortável para trabalhar e divulgar as empresas. Mas é claro que isso demorou um tempo, né? Não se conquista isso, essa confiança. Eu gostaria de ter a confiança que eu tenho hoje, 26 anos atrás, sabe? Mas isso é impossível, né? Mas, assim, de ter certeza de que eu estou acertando cada vez mais e estou amando cada vez mais. Acho que qualquer coisa que você faça na vida, você tem que fazer, você tem que amar. Não tem outra explicação. Então, eu vejo o futuro, assim, você tem que dar uma dica para todo mundo que quer ser assessor, quer começar. Seja um produtor de conteúdo de qualidade. Então, ofereça roteiro para canal de YouTube, ofereça texto para o blog das pessoas, ofereça informação para que os influenciadores possam falar cada vez melhor daquilo que eles têm como propósito para as páginas deles, porque isso é o caminho para agora. E não perca a sua essência, porque a mídia é extremamente importante, né? Como diria o Chacrinha, quem se comunica se trumica, né? Então, quem não aparece é esquecido. Então, eu acho que as coisas tem que trabalhar com marketing, tem que trabalhar com publicidade. Eu acho uma coisa muito absurda no nosso país, Carlos. Numa crise, a primeira coisa que se corta é a comunicação. Oi, desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Tranquilo. Cortaram a minha comunicação aqui. Na crise, a primeira coisa que se corta é a comunicação. Isso está errado. Devia ser a última coisa a ser cortada, porque enquanto você está aparecendo... porque você tem também uma mentalidade de que comunicação é gasto e não investimento, né? Então, isso que interfere, né? Aí ela corta o gasto. O brasileiro tem que mudar isso. O brasileiro tem que mudar essa ideia. Comunicação é investimento, não é gasto. Então, corte o café, mas não corte a comunicação da sua empresa. Porque o café você pode trazer depois. Agora, a tua visibilidade, às vezes, você demora muito para recuperar.